Qual é o nome? Se a pausa para o lanche ou para o almoço, não sei qual é o nome disso, se é jantar. Mas vou aproveitar rápido. Vou aproveitar rápido para fazer mais um vídeo e falar sobre um aspecto complementar que eu já falei anteriormente, que é sobre a questão de multiplicar o dinheiro. Claro que é importante conhecer cada um dos pilares, mas há pilares que fazem... Desculpa falar com a boca cheia. Há pilares que fazem toda a diferença. Uns são mais, vamos assim dizer, uns em certas fases são mais importantes do que os outros, então devemos atentar a isso. Aqui é a questão de, ao invés de olharmos numa determinada fase, quando olhamos que o nosso orçamento não é suficiente para poupar, então temos que colocar um pouco de lado a poupança e nos focar na questão da multiplicação. Nosso foco deve ser trabalhar em conhecimento, trabalhar as nossas habilidades para poder multiplicar os nossos ganhos. Se tu tens um salário X, que tu achas que é salário insuficiente para poderes cobrir as tuas despesas mensais, para poderes ter uma vida, vamos assim dizer, condigna ou que te agrade, então é necessário você esquecer a questão da poupança e se focar em multiplicação, focar em aumentar os teus ganhos, focar em ganhar mais. Isso vai depender qual é a tua maior inclinação. Se a tua maior inclinação é olhar para crescimento em termos de empreender, que é o que eu mais olho, ou se vai ser, por exemplo, você pensar em escalar dentro da tua própria empresa. Porque de um lado ou de outro você tem que trabalhar para poder ter mais capacidade a nível intelectual, a nível de habilidades, para poder ganhar mais. Se for dentro da empresa, você tem que olhar o que você precisa para ser um profissional. Para ser um profissional, olhem como um profissional de valor, para poder ascender na pirâmide. E se for na questão de empreender, você está no teu emprego, você se calhar acha que não há muita esperança para crescer a nível da empresa, então você vai olhar para a questão de empreender com negócios, desenvolver negócios para poder crescer. Então, olhar o primeiro aspecto da questão da multiplicação, que é o que você deve trabalhar a tua capacidade de ganhar mais, você deve alargar a tua capacidade de ganhar, é olhar para a questão espiritual ou da questão da Bíblia, primeiramente, que é, por exemplo, eu olho para a questão da parábola dos talentos. A parábola dos talentos que está num dos livros dos 4 evangelhos, que é no Mateus 25, 14, 30, Jesus, isso foi numa das pregações, ou falas de Jesus, em que ela apresenta três funcionários, né? O seu senhor deixou, para o primeiro deixou 5 talentos, para o segundo deixou 2 talentos e para o terceiro deixou 1 talento. Né? E o senhor ausentou-se. Ao voltar, ele cobrou do primeiro, o primeiro foi, multiplicou, trouxe mais 5, total foram 10. O segundo, boa tarde, tropa. O segundo foi dado 2 talentos, ele foi, multiplicou, trouxe 4. O primeiro, com medo, porque sabia que o seu senhor é aquele que, onde não semeou, que colher, ele escondeu aquele 1 talento. Depois foram os 3 se apresentaram. O primeiro chegou e disse: olha, senhor, aqui está, os 5 talentos que você me deu, multipliquei, trouxe mais 5. O segundo também multiplicou, dos 2 trouxe mais 2, total de 4. O primeiro disse: olha, eu com medo, então não multipliquei. Peguei nesse enterrei e está aqui 1 talento que você me deu. O primeiro e o segundo receberam elogios, servos bons e fiéis, entram no gozo do seu senhor, receberam recompensa e mais responsabilidades. O Senhor os elogiou pelo esforço, pela diligência. Enquanto que o terceiro seu servo recebeu repreensão, servo mau e fiel, e infiel no caso. Ou seja, estaria aqui na explicação. Mas em suma, né, o terceiro servo, por medo de falhar ou desagradar, desenterrou o talento e devolve sem nenhum lucro, sem nenhum retorno. O seu senhor se arrepende, chamando de servo mau e preguiçoso, e ordena que o talento seja dado ao servo que tinha 10. O terceiro servo é castigado, sendo lançado nas trevas. Ou seja, quando você tem alguma coisa, você multiplica, a tendência é você atrair mais. Quando você não tem aquele pouco que você tem, você apenas se agarra para poupar, a tendência é aquele pouco que você já tem e é retirado, até que você não tem retirado, e é dado para quem tem mais.
Então, o foco é sempre olhar na questão da multiplicação. E tem outro aspecto, que é a questão também da multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus questiona, isso já está, também esse relato é possível encontrar em cada um dos 4 evangelhos, mas eu me foco no livro de Mateus 14, 13 e 21, em que Jesus questiona os seus discípulos, né? A questão também da pregação, a multidão estava com fome, e Jesus questiona os seus discípulos o que é que nós temos para dar à multidão. E os discípulos respondem, nós temos 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus primeiramente se centrou no que é que tinha, depois multiplicou para a posterior dividir. Então, o principal foco de Jesus primeiramente foi saber o que tinha e a posterior foi multiplicar. Ele não pensou primeiramente em ver o que tinha e depois dividir, mas era ver o que tinha, multiplicar para a posterior dividir. O que deu para alimentar mais de 5 mil pessoas e até sobrou. Então, mais uma vez, aqui a questão do contexto é olhar em multiplicação. Se a gente tem pouco, então não vamos pegar esse pouco para poupar ou guardar. Vamos olhar esse pouco e saber o que é que a gente pode fazer para multiplicar, para ganhar mais, para partir do que a gente já tem, como é que a gente pode atrair mais para aquilo que a gente já tem e multiplicar. E aqui, para essa questão do contexto bíblico ou espiritual, é olhar para a questão, né, olhando para a questão da conclusão, é que é um convite à ação, a questão da fidelidade, e nos lembra que Deus confia em nós, dando-nos alguma habilidade, algum talento, algum dom, para que se cumpra algum propósito, a partir dali, vamos assim dizer, a gente cumprir o motivo que nos trouxe aqui na Terra, se assim posso dizer. E olhar para a questão da multiplicação, olhando para a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, é do tipo, se eu me foco apenas em guardar, eu não consigo ajudar quem está à minha volta, mas se eu me foco em multiplicar, eu já sou alguém que vai transbordar para que as pessoas à minha volta também sejam influenciadas. Porque eu diria que o ser humano mais egoísta é aquele que só pensa em juntar para si mesmo. Mas quando você pensa em juntar mais do que para si mesmo, você consegue sim pensar em crescimento em todas as vertentes e atuar, ou seja, contribuir para a vida de quem está à tua volta. E o último contexto, que é um contexto que é ligeiramente mais técnico, é por exemplo, olhar se tu tiveres água limpa, tu colocares num balde, deixas por algum tempo, sei lá, uma semana, alguns dias, essa água vai apodrecer. É por esse motivo que as águas, tanto do rio e do mar, têm movimento, porque se as águas ficarem paradas, elas apodrecem, então elas precisam de movimento. O mesmo é um paralelo com as nossas finanças. Também olhar para a questão de, por exemplo, onde é que eu ia? Para quem já visitou uma stand, normalmente há um período em que é necessário ligar todos os carros, aquecer e fazer movimento, porque os carros dentro da stand, apesar de serem novos, se não forem aquecidos, se não forem ligados, a tendência é a variar. O mesmo acontece com as nossas finanças. Se você só guardar o dinheiro, a questão é ao longo do tempo, esse dinheiro deprecia, esse dinheiro perde valor. E se a tendência é saber que, se você fazer um estudo, isso não só em Angola, mas em qualquer parte do mundo, sei lá, Estados Unidos e qualquer outro país de grande envergadura ou de grande estabilidade financeira, a tendência é sempre haver inflação, é sempre. O produto tem um preço X, mas ao longo de 2, 5, 3 anos, esse produto sai do preço X para o preço Z. Então, as coisas vão estar sempre a subir de preço ao longo do tempo. A ideia é, se eu sei que as coisas vão subir de preço ao longo do tempo, vão aumentar o seu valor, eu tenho que olhar para aquilo que eu ganho agora e tentar ganhar mais para a posterior ser capaz de pagar ou de sustentar. Obrigado. Isso é capaz de sustentar essa inflação ao longo do tempo, porque a tendência é sempre os bens e serviços ou produtos estarem a aumentar de preço e o que eu ganho raramente tem cresce na mesma proporção. Mas se eu já penso em ganhar e multiplicar meus ganhos, aí a tendência é crescer. Então, por último, primeiro pense em multiplicar e depois pense em poupar ou dividir, assim como na parábola dos pães e dos peixes. Era tudo o que eu tinha para dizer. Obrigado e até o próximo vídeo.